Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Professor Nunes.jns. Inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. E vamos falar sobre as eleições, mais precisamente sobre esse último debate aí, do segundo turno aí, esse debate que aconteceu entre os presidenciáveis na Rede Globo. O que você achou do debate, né? Vamos lá falar sobre alguns pontos importantes aí que aconteceram nesse debate. De forma geral, é importante dizer o seguinte: esse debate ele tem a seguinte característica, né? Esse debate, na verdade, considerando o processo eleitoral, considerando que os eleitores, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, já estão definidos, restando apenas uma pequena parcela que não estão definidos, né, não sabem em quem votar. Então, esse debate é muito mais para os indecisos, chamados indecisos, aqueles que não se preocupam muito com política, que não querem saber de política e que muitas vezes, né, em geral, vota no último momento, que decide por um candidato, muito mais porque o que alguém falou ou pela postura do candidato. Então esse debate ele vai mais para os indecisos. Então o candidato que sabe se colocar para os indecisos no momento desse, ele tende, né, a ter mais, ter sucesso. Bom, de forma geral, o que é que nós temos? Considerando os dois candidatos. Da parte do Lula, nós podemos dizer que o Lula se saiu muito bem. Saiu muito bem por quê? Porque ele foi assertivo, né? Ele soube se posicionar tanto no palco quanto diante das questões. Então Lula foi muito bom, foi um dos melhores debates que o Lula já participou, né? Ele não ficou assim na defensiva, né? Ele soube se colocar, soube também atacar no momento certo. E não ficou naquela de agredir demais, né? Só agredir, atacar no momento que o candidato ataca, né? Que sai do prumo. Então o Lula ele se saiu muito bem, inclusive com algumas ironias contra o candidato Bolsonaro. O Lula se mostrou um estadista, um candidato experiente, né? Que de fato foi presidente 2 vezes. E aí se mostrou muito bem e chegou a dar algumas lições de moral ao candidato Bolsonaro, chamar a atenção para a necessidade de ter uma postura de presidente, de respeitar a população, de respeitar os eleitores. Então o Lula ele até lamenta o fato da agressividade do candidato e da falta de trazer elementos, de trazer propostas concretas para se discutir os programas, né? Ficou mais no ataque, o Bolsonaro ficou mais no ataque. Então, do lado do Bolsonaro, você tem um candidato que, nas pesquisas, está para perder as eleições, né? Você tem aí uma média de 6% de vantagem do Lula em relação ao candidato Bolsonaro. Então, o Bolsonaro ele foi para o combate, ele foi para a agressão, para o ataque, aquela velha história. O time que está perdendo precisa também atacar, não pode ficar só na defensiva, porque ele vai ter que fazer o gol, né? Então o Bolsonaro foi para o ataque e a gente já sabia, quem conhece já sabe que o Bolsonaro ia para a pauta dos costumes, a questão de corrupção, chamar Lula de ladrão, coisa desse tipo. Então o Bolsonaro o tempo todo, né, chamando o Lula de mentiroso, né? E agredindo o Lula de diversas formas e trabalhando com aquela narrativa que é muito mais para os seus eleitores que já são consolidados. Então, o Bolsonaro ele não soube falar de fato para os indecisos, né? Ele não foi inteligente o suficiente para conquistar votos, que ele precisa tirar votos do Lula e principalmente convencer os indecisos. Então, neste momento aí do debate, o Bolsonaro partiu demais para o ataque, e muitas vezes foi até mal educado, chegando a ser mal educado com até o jornalista, o repórter William Bonner, acusar o Bonner, inclusive, quando chega a ironizar que o Bonner é candidato ao Supremo Tribunal Federal, porque o Bonner não dá essa entrevista, aquela entrevista na Globo, o Bonner começa dizendo para o Lula que o Lula é inocente, né, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Então, para o Bolsonaro, o Lula não é inocente.
O Lula é um descondenado e foi descondenado por causa de um amiguinho no Supremo Tribunal Federal. Então, o Bolsonaro desrespeita as instituições, desrespeita os ministros do Supremo Tribunal Federal e aí acusa o Bonner de estar defendendo o Lula. Então, o Bonner, inclusive, chegou a responder isso, né? a dar um alto direito de resposta a ele, uma vez que foi citado pelo Bolsonaro. Então, o primeiro bloco do programa, o Bolsonaro, né, partiu para o ataque, né, muitas agressões, muitas perguntas, muitas mentiras também, e Lula não entrou muito na dele, né, porque se Lula ficar só na defensiva, respondendo e tal, Lula soube ser assertivo no momento certo, né, responder às insinuações do Bolsonaro, mas também propor questões importantes, né, quando o Lula pergunta, por exemplo, quando é que você vai dar o aumento real do salário mínimo, o poder de compra, dar poder de compra para os pobres, poder de compra para o salário mínimo? Por que você também fez isso durante todos esses anos, né? Então, Lula faz perguntas assim incisivas, muito importantes, né? Outro momento importante em outros blocos, né? Quando Lula vai falar sobre a questão da saúde, né? A questão da saúde e aquela questão da falta de uma organização maior por parte do Bolsonaro no que diz respeito ao combate à Covid, que o Bolsonaro se mostrou negacionista, né? Desrespeitou, inclusive, a ciência, né? Foi totalmente negacionista e ainda por cima teve o lance do esquema de corrupção que a CPI levantou sobre a compra de uma vacina que não era nem comprovada que seria eficaz para o combate à Covid. Lula também toca na história da cloroquina, que o Bolsonaro, querendo, estimulando a população a usar a cloroquina, e até mesmo não usar máscara, contra as medidas de contenção ao avanço da Covid, o Bolsonaro. Então, Lula ataca muito bem, principalmente no que diz respeito à gestão do Pazuello, que chegou a deixar várias pessoas na Amazônia morrerem por falta de ar, exatamente por ineficiência do governo, e colocou um ministro da saúde que não entendia nada de saúde, no caso o Pazuello, um general que nem de logística, diz que ele é expert em logística, nem de logística para essa questão da Covid não foi suficiente, e o Lula tocou muito bem no caso do primeiro-ministro Mandetta, que entendia da questão das vacinas, e o Bolsonaro tirou ele exatamente porque era favorável à vacina, Então, Lula faz críticas contundentes à gestão de Bolsonaro no que diz respeito à saúde. Vamos falar no quarto bloco já, por exemplo, no terceiro e quarto bloco, Lula também foi muito incisivo, assertivo nas questões. O Bolsonaro sempre partindo para o ataque. E Lula vai questionar o Bolsonaro, inclusive, sobre o desmatamento, e o Bolsonaro manipula os dados lá para dizer que o Lula, em todo o governo do PT, o aumento do desmatamento foi maior do que no governo dele, Então, o Bolsonaro manipula os dados, mesmo pegando dados do INPE, ele manipula os dados. Então, Lula, em todos os pontos que ele buscou trabalhar sobre a questão da economia, da saúde, da educação, do meio ambiente, da administração, Lula se saiu muito bem. E o Bolsonaro trabalhando sempre no ataque e com as mentiras, com muitas mentiras mesmo, com muitas fake news. Então, teve alguns momentos também irônicos, que Lula ironizou o Bolsonaro no que diz respeito, por exemplo, à compra de Viagra para os militares, Então, quem pode são os militares e o pobre, que não tem nem um fraldão para usar na necessidade, Então, os militares, o Bolsonaro vai justificar que o Viagra é importante para a próstata, tal, sim, então, e a população pobre, como é que fica? Isso foi só com os militares. Então, Lula faz questões muito importantes e trouxe alguns elementos assim que deixou o Bolsonaro cambaleando, cambaleando. Foi o caso da defesa do Bolsonaro, pelo menos há 30 anos atrás, quando era deputado, a defesa de aborto, de remédio para o aborto, que o Bolsonaro defendeu, na verdade, uma política de Estado para matar
crianças pobres, né? Na verdade, essa é a questão, né? Uma política de Estado contra os pobres, uma política de Estado de aborto, né? E aí Lula foi incisivo nisso, o Bolsonaro ficou aí, mas já faz 30 anos atrás, eu posso mudar, tal, não sei o que, eu posso ter mudado, né? Mas Lula foi incisivo uma vez que o Bolsonaro tem esse discurso moralista da família contra o aborto, e eu estava lá, na verdade, defendendo o aborto em momentos quando era deputado federal. Então Lula ele chegou a tocar na ferida do Bolsonaro, né? E deixou o Bolsonaro desequilibrado. Mesmo Bolsonaro, por exemplo, no quarto bloco, o Bolsonaro, ele de certa forma assim, impôs uma narrativa, teve um certo controle, mas você pode dizer que aquele quarto bloco ali saiu tipo assim, empatado, ou então uma leve vitória do Lula em função da forma como ele se apresentou, como estadista, como uma pessoa que entende de governar e preocupado com a administração voltada para a diminuição da pobreza. Então, Lula se saiu bem, apesar dos ataques fortes, das mentiras do Bolsonaro. Então, de forma geral, o que é que nós temos? O candidato Bolsonaro partiu para o ataque, partiu para a mentira, se desequilibrou em diversos momentos, né? E Lula soube ser assertivo, enfrentar no momento certo, fazer as perguntas certas no que diz respeito às diversas áreas, né? Saúde, educação, segurança. Então, a questão, por exemplo, quando fala em segurança, o Lula deixa muito claro que é contra essa liberação total de armas, porque essa liberação total de armas você tem o quê? Na verdade, se arma o crime organizado. Você facilita para o crime organizado, enquanto a população fica em situação difícil. Então, Lula foi assertivo em diversos pontos. Então, considerando os dois candidatos, a postura do Bolsonaro foi uma postura de derrotado, de fato, uma postura de derrotado, por isso que ele partiu para cima, partiu para a mentira. E a postura do Lula foi a postura do equilíbrio, de um estadista, de quem sabe de fato o que está fazendo. E o que chamou a atenção também foi a performance de Lula nesse debate, diferente dos outros debates que em alguns momentos titubeou, né? Inclusive no debate da Band, chegou a deixar mais de 5 minutos para o Bolsonaro falar sozinho, né? Lula se mostrou preparado para este debate de fato. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas novidades, comente, compartilhe e divulgue os nossos vídeos do nosso canal, nas suas redes sociais para seus amigos e amigas, e até o nosso próximo vídeo.